Bom, pode chegar, fica à vontade, aumenta o som da TV, porque você vai ouvir aqui um assunto muito importante para toda a família, desde o pequenininho lá até o mais velho. Verminoses. Aliás, as verminoses são doenças causadas por diferentes vermes, que são parasitas que se instalam no organismo, causadas especialmente pela falta de saneamento básico e de hábitos de higiene. Os vermes geralmente se alojam nos intestinos, mas também eles podem se abrigar em órgãos como fígado, pulmões e cérebro. E essas doenças ainda afetam toda a população, independentemente do sexo, da idade, cor da pele ou classe social. Olha só. E para entender melhor como ficar longe desses problemas, a gente conversa hoje com um médico do estilo de vida e fundador da Sou Saúde, Dr. Luiz Fernando Sela. E você também pode participar com a gente, já sabe, né? É só mandar aquele seu WhatsApp aqui pra gente. Tem uma dúvida aí, tem um sintoma que você pode achar que é verminose, tô aqui com dúvida com meu filho, de repente o Dr. Luiz pode te ajudar. O nosso número é o seguinte, 12-98266-0004. Por esse número é só mensagem. Então você manda o seu texto aí, porque a gente não pode, estamos fazendo aqui o programa com você, a gente não consegue atender ligações, mas você pode mandar mensagens que a gente, na medida do possível, traz aqui na tela. Dr. Luiz Fernando, bem-vindo ao Vida e Saúde, tudo bem? Tudo bem, Teru? Boa tarde a todos. Que bom que você está aqui com a gente para falar sobre esse assunto difícil, que parece que não está mais tão comum, né, nas falas, nem nos consultórios e nem nos remédios caseiros em casa. Mas eu acho que é bom você, de repente, dar um panorama geral do que é que são as verminoses. Teru, acho que você já definiu super bem. As verminoses são doenças causadas por vermes que se instalam no nosso corpo. Esses vermes são parasitas, né? Ou seja, eles se aproveitam de nós. Geralmente, né, elas infectam o sistema digestivo, mas elas também podem ocorrer na pele e até outros órgãos, como você mencionou, no cérebro, no fígado, no pulmão. Queria saber o seguinte, antigamente a gente ouvia muito falar de lombriga, de amarelão, da giardia, oxiurus, a gente estuda ainda isso na escola, né, nas aulas de ciências, de biologia. Quero saber quais são as mais frequentes ainda hoje. Tá, vou falar assim, Teru, as verminoses, elas estão de forma geral diminuindo no Brasil nas regiões sul e sudeste, mas continuam elevadas ainda na região norte e nordeste, tá? Deu uma diminuída, mas ainda são presentes. A gente tem as mais comuns, né? O ascaris, que você falou que é a lombriga, né? Vai dar aquela dor de barriga, aquela distensão na barriga. A ameba, que causa amebíase, geralmente dando uma diarreia com sangue. Tem a giardia, que você falou. O oxiurus, né? Que é aquele bichinho que sai à noite, né, lá no ânus para respirar, e lá ele pode dar uma coceira ali no ânus. E também as tênias, né, a teníase, e também a gente tem a cisticercose, que ainda é muito comum, né, infecção geralmente que as pessoas pegam comendo a carne do porco, que pode dar inclusive lesões no cérebro causando convulsões. Quando você vai falando assim sobre as verminoses, doutor, vai dando até um jeito ruim na gente. Mas esses parasitas, eles causam problemas bem sérios, né? Não é só esses incômodos como coceira ou como as manchas brancas na pele. Eles podem causar que tipo de problemas mais graves? Olha, os sintomas e os problemas vão depender muito de onde esse parasita mora no nosso corpo, né? Então, quando a gente tem esses parasitas como a lombriga, a giardia, a ameba, que ficam no sistema digestivo, eles normalmente vão dar dor de barriga, pode ter uma distensão abdominal, né? Aquela barriga maior, algum atraso no desenvolvimento, especialmente crianças, né? Esses parasitas atrapalham a absorção dos nutrientes, a criança pode ficar desnutrida, pode ficar magra, sem apetite, né? Pode ter uma dificuldade no seu crescimento. Algumas pessoas podem ter náuseas, né? Podem ter anemia, né? Especialmente alguns parasitas que vão interferir lá na absorção do ferro ou fazer você perder sangue pelas fezes. E até problemas mais graves, Teru. Eu falei da cisticercose, né, que pode ir para o cérebro, causando inflamações do cérebro, causando convulsões.
Existe também a ameba, que pode ir para o fígado, causando abscessos, né? Um abscesso lá, imagina uma infecção, né? Uma bola de pus ali no fígado, causado pela ameba. Isso pode ser até fatal, Teru. Bom, muito importante a gente compreender esse assunto, embora venha diminuindo, ainda bem, isso graças às políticas de saneamento, de tratamento de esgoto, mas a gente ainda precisa ficar esperto. E por isso a gente preparou aqui agora, doutor, o quadro Mitos e Verdades, para a gente entender um pouquinho mais sobre essa história de como é que pega, o que a gente tem que tomar cuidado para ingerir. Vamos começar com esse aqui, olha. Primeiro, os vermes são mais comuns em áreas rurais. Isso é mito ou verdade? Teru, eu vou dizer que é meio mito e meio verdade, porque tem sim bastante nas áreas rurais, mas também tem muito nas cidades, especialmente na periferia. O que vai fazer aumentar ou diminuir a quantidade de verminoses, na verdade, tem a ver com o saneamento, com as condições de higiene, né? Então, você pode ter isso no interior, onde as pessoas às vezes não têm acesso a um tratamento de água, mas também as periferias das grandes cidades, que muitas vezes não têm esgoto, não têm água tratada, também podem ter uma quantidade maior de verminoses. Ok, tá respondida essa então. Vamos para essa daqui, ó. Barriga grande, coceira no bumbum, são sinais de verminose intestinal, doutor? Essa é verdade, sim, Teru. Barriga grande normalmente são as lombrigas, né? Que podem se multiplicar, crescer, ocupando aí espaço. E a coceira no ânus são os oxiúros, né? Que eu falei que durante a noite eles saem, né? Um pouquinho lá para o ânus e aí causa um pouco aquela coceira. Então essa é verdade, Teru. Bom, vamos seguir então aqui com mitos e verdades. Tem muita coisa para responder sobre verminoses. Só é o exame de fezes que confirma o diagnóstico da verminose, doutor? Sim, verdade, Teru. Pela história clínica, pelos sintomas, pelo exame físico, a gente pode ter uma ideia do que essa pessoa tem, mas a confirmação mesmo vem pelo exame de fezes para você identificar o bichinho ali dentro. Hoje também já existem alguns exames de sangue que também podem ser feitos. Ótimo. Bom, vamos lá para esse aqui, ó. A criança com vermes come muito mais doces, doutor? Ela tem aquela vontade mais exagerada, não só por doces, mas por alimentos diferentes? Na verdade, Teru, isso não é completamente verdade, não. Algumas verminoses, elas podem causar uma perda do apetite. Então, a criança fica sem fome, né? Ela fica assim, sem muito apetite. E aí, às vezes, né, o pai oferecendo um doce, a criança vai aceitar, né? Porque criança gosta de doce, né? Então, como ela não tem muito apetite, às vezes um docinho ela come. Mas não que o verme fica pedindo açúcar o tempo todo, tá? Isso não acontece. Tá. Vamos partir para a próxima aqui. Será que é mito ou verdade, gente? É comum o paciente apresentar manchas brancas na pele? Principalmente no rosto. Olha, Teru, existem algumas verminoses que podem sim dar alterações na pele, tá? Como algumas manchas brancas, mas mancha branca na pele pode ser causada por outras coisas também que não tem nada a ver com vermes no intestino. Por exemplo, as micoses, né? As micoses são infecções por fungos que a gente pode ter na pele, não são consideradas uma verminose e podem dar essas manchas brancas, tá? Então, em alguns casos isso é verdade, mas não quer dizer que toda mancha branca na pele é sinal de verme. Vou colocar mito e verdade então, porque pode ser, mas pode ser um outro problema de saúde também. O último aqui que a gente está trazendo para esse momento tem a ver com tratamento. É importante tomar o medicamento vermífugo uma vez por ano, pelo menos, doutor? Olha, isso é muito importante para crianças, especialmente as crianças que vivem em áreas de alto risco. O que são áreas de risco, né? Essas áreas que eu falei, sem água tratada, sem esgoto, áreas onde as crianças têm uma chance muito grande de ficar pegando isso toda hora, né? Nesses casos, elas podem tomar de 1 até 2 vezes por ano, tá? E existem estudos que mostram que isso reduz, né, a quantidade de infecções que elas vão ter e ajuda no crescimento e na saúde dessas crianças. Os adultos não precisam obrigatoriamente tomar todos os anos, tá? Mas se você
já teve no passado, ou se você tem risco, né, de desenvolver alguma verminose, você quiser tomar uma vez ao ano, quando você for lá fazer o seu check-up com o seu médico, não há também um problema não, Teru. É possível fazer esse tratamento preventivo anual. Legal, legal. Agora eu quero saber o seguinte: você falou várias vezes aqui que existem pessoas que estão em maior risco. Como é que é feita a transmissão da doença? Já que cada verme desse se manifesta de uma maneira, né? Alguns não vão dar sinal de vida externa, mas o oxíuris, por exemplo, vai aparecer à noite ali com aquela coceira. É só pelas fezes que a transmissão é feita? Teru, a maior parte desses vermes tem a transmissão através de contaminação ou das mãos, né, ou contato com as fezes, ou comendo alimentos contaminados, né? Então, por exemplo, você vai comer verduras que não foram lavadas, né? E aquela verdura está contaminada. Ou você tem lá um bichinho de estimação que ficou rolando na grama, né? Ele se sujou lá de cocô de alguma coisa, e aí você brinca com ele e depois vai comer sem lavar as mãos, né? Ou uma criança que está brincando no esgoto, né? Ela saiu de casa, está andando descalça pela rua suja, né? Onde tem cocô, tem esgoto. Então, a principal transmissão, Teru, ela vem pela falta de higiene, falta de lavar as mãos, né? Pela falta de saneamento e algumas vezes pelos alimentos, né? Então, por isso que é importante a gente ter esses cuidados preventivos de higiene para evitar essas doenças. Se, por exemplo, sentar em um lugar que pode estar contaminado, eu não corro risco, então, a não ser que eu coloque as mãos ali e depois me alimente, por exemplo, né? É muito difícil falar exatamente os locais de contaminação fora esses mais clássicos que você mencionou, né, doutor? Essa que você falou de eu sentei no banco do ponto de ônibus e peguei uma verminose, isso é lenda, viu, Teru? Não é a mesma coisa que as pessoas falavam, né? Que a gente pega hemorroidas por sentar num lugar muito quente, né? Então, isso não é verdade, tá? A verminose, apesar de se manifestar no intestino, ela não vai entrar por você sentar em algum local. Normalmente, ela entra pela boca, né? Quando você leva a contaminação até a boca, ou pelo alimento ou pelas mãos. Doutor, agora é o seguinte, existe por aí muita gente falando sobre desvermifugação, ensinando protocolos pela internet, dando sequências de medicamentos. Tem risco nisso? Você disse que um adulto nem sempre tem essa necessidade, né, de desvermifugar uma vez por ano. Como é que deve ser o tratamento? Já que cada verme tem a sua peculiaridade ali, a sua resistência também, né? Sim. Bom, Teru, a forma mais segura de você fazer isso é consultar o seu médico e receber uma prescrição médica para esse tratamento, tá? Existem diferentes tipos de vermífugos, alguns específicos para alguns vermes, outros que a gente chama assim de amplo espectro, que é como se fosse uma bala de canhão, né? Mata um monte de coisa. Então, o seu médico vai saber prescrever não só o remédio, mas a dose, porque muitos deles têm uma dose, Teru, que depende do peso corporal. Então, uma pessoa de 100 quilos e uma de 50 não vão tomar a mesma dose. E o médico também vai poder falar para você qual é a frequência, se você vai tomar uma dose única ou se você vai tomar uma dose agora e vai repetir ela depois de algumas semanas. Então, essa é a forma mais segura. É preocupante essas pessoas que estão tomando agora, preocupadas com o Covid, estão tomando vermífugos a cada 2 semanas, por exemplo. Nós já temos relatos de pessoas com problemas de fígado, né, até com hepatites medicamentosas por esse excesso de vermífugos. E também você tomar isso o tempo todo pode causar algum distúrbio na sua flora intestinal. Esses remédios podem mexer com o equilíbrio lá das bactérias do intestino e causar mais problemas futuramente. Olha aí, tem que analisar bem junto com o especialista. Aliás, doutora, a gente tem batido bastante nessa tecla, viu? De não fazer automedicação, mesmo que tenha funcionado para algum familiar, algum vizinho, porque cada pessoa tem o seu organismo que precisa ser estudado e analisado pelo médico.
quero saber o seguinte, uma interação que chegou aqui nesse momento, vamos ver se você pode ajudar. A Ana Leite Santana, lá de Salvador, perguntou se é interessante, depois de um remédio para vermes, usar um probiótico. Olha, normalmente o remédio para verme ele não vai causar um desequilíbrio tão grande com uma dose única quanto um antibiótico, né? Que muitas pessoas têm até uma diarreia depois de tomar ali um antibiótico. Agora, se você quiser fazer o uso de um probiótico, né, por um período após o vermífugo, eu não vejo grandes problemas, tá? O probiótico não é uma coisa que tem, assim, grandes contraindicações, tá? Mas só para fazer essa diferença, que o vermífugo tomado uma vez só, conforme a bula, não vai mexer tanto com o intestino quanto um antibiótico. O grande problema está no uso recorrente, né? De 15 em 15 dias eu ficar tomando isso por um período longo, aí o problema pode ser maior. Ah, legal. Então, tá vendo? Novamente, a ajuda de um especialista vai ser muito útil. Agora é o seguinte, a gente quer trazer aqui um recado bem forte para você aí de casa sobre como prevenir verminoses. Vamos jogar na tela a primeira dica: água filtrada, fervida ou desinfectada com o cloro. Hipoclorito de sódio seria o cloro diluído na proporção certa, né, doutor? As casas têm recebido já normalmente essa água tratada, mas cuidado com a caixa d'água é essencial também, né? Sim, a água contaminada é uma fonte muito importante de contaminação, tá? Então, ou você beba água mineral, ou você toma uma água que seja filtrada num filtro de carvão ativado, por exemplo, né? Esses filtros, lembre de trocar aquele refil periodicamente, geralmente a cada 6 meses, para você sempre ter um filtro em perfeito funcionamento. Ou você vai ferver a água e pode colocar lá umas gotinhas de cloro para matar os bichos, tá? Então, muito importante o cuidado com a qualidade da água que você toma. Legal. Próxima dica, vamos ver na tela? Lavar e cozinhar muito bem os alimentos. Agora, no caso da carne de porco, por exemplo, isso só não basta, né? Porque o ovinho do bichinho ali é resistente, né, doutora? A temperaturas altas. Sim, eu acho que é muito importante isso para os vegetais, para as verduras, né, para as hortaliças, porque às vezes elas estão na terra, passou lá um animal, teve um manuseio da pessoa, né, que enfim, estava ali naquela horta trabalhando. Então, lavar bem, tá? Você pode lavar em água corrente, pode depois deixar de molho as suas hortaliças numa solução de água com uma colherinha lá de cloro, né, para matar os bichos. Depois você lava novamente antes de comer. Agora, a questão da carne de porco realmente é complicada, Teru. Eu não recomendo o consumo de carne de porco, porque muitas pessoas acabam se contaminando com a neurocisticercose, né? Ficam com um verme morando dentro do cérebro. Imagina só que grave, isso pode levar a convulsões, dor de cabeça. Uma bomba relógio, né? Uma bomba relógio. Agora, doutor, já que a gente está falando sobre alimentos, tem uma interação interessante aqui que eu quero ver se você pode ajudar. Quem está trazendo ela para a gente é o Pedro e ele está querendo saber se tem algum alimento que funciona como vermífugo. Tem sim, Teru. Tem alguns alimentos que podem ser usados, tá? Alguns famosos, tá? O óleo de coco, tem também as sementes de mamão, o alho cru, o gengibre, tá? Alguns chás. Esses são alguns alimentos que podem ser usados, tá? Eu lembro de uma amiga que é veterinária e ela sempre dava um dente de alho cru para o cachorro dela comer, porque isso ajudava a matar um pouquinho lá os vermes. Então, você pode consumir essas coisas. A única recomendação que eu faço, Teru, não confie apenas nisso, porque você não sabe se ele vai ser 100% eficaz para remover os vermes. Então, no caso de uma criança, por exemplo, que está com a suspeita de verminose, está com sintomas, não fique dando só semente de mamão para ela e deixe de procurar o médico, porque pode ser que esse remédio natural não resolva o problema e a criança vai ter um problema mais sério por ter uma verminose persistente, tá? Então, existem alguns que podem ser usados, mas não confie apenas neles. Tá certo. Tem mais uma arte que a gente quer trazer aqui, uma tela
para prevenir verminoses, evitar andar descalço. Essa é interessante, doutor, porque você falou aí que a gente majoritariamente é contaminado pelo que põe na boca. Por que andar descalço é um risco, então? Então, existem alguns que entram pela pele, né? Quem já ouviu falar do bicho geográfico, né? O bicho geográfico, às vezes as pessoas pegam andando na praia, pisou no cocô de cachorro, né? Ou foi andar no parque descalço e tinha lá um cocô de cachorro. Então, algumas verminoses a gente pega pela pele, tá? O bicho geográfico é uma delas. Então, cuidado, né? Para você não andar descalço, especialmente em áreas poluídas, contaminadas, com fezes de animais, porque você pode pegar algum bichinho estranho aí. Vai saber. Vamos mais uma dica aí agora para prevenir verminose. Quem está nos ajudando hoje, olha, Dr. Luiz Fernando Sela, ele está com a gente durante toda essa primeira parte do programa. Lavar as mãos após usar o banheiro e antes das refeições, essa é básica, né? E eu acho que em época de pandemia, doutora, as verminoses vão diminuir um pouquinho mais, eu espero. Olha, pelo tanto que as pessoas estão lavando a mão e usando o álcool em gel, pode ser que diminua assim, Teru. Mas isso é uma regra de saúde básica para qualquer coisa, né? A gente leva a mão à boca e se a mão estiver contaminada, essa contaminação vai entrar dentro do nosso corpo, né? Então, lavar bem as mãos com água e sabão antes de fazer a refeição, lavar bem as mãos depois de você usar o banheiro, especialmente quando você vai evacuar, fundamental para você prevenir infecções. Legal. Mais uma dica, gente. Vamos ver. Prevenção de verminoses aqui na nossa tela. Cortar e manter as unhas limpas. Boa! Sim, as unhas, elas podem ser um grande reservatório de sujeira, né? Então, se a pessoa tá com a unha comprida e tá com a unha cheia de sujeira, de terra embaixo, né? Aquela unha que fica marrom, isso pode também contaminar. Essas duas últimas dicas, Teru, são fundamentais para quem manipula alimentos. Okay. Então, pensa alguém que trabalha num restaurante, por exemplo, mas também para aquela dona de casa que cozinha para a família, né? Então, às vezes, se você não cuida aí da sua higiene, você pode contaminar a sua família toda. Unha curtinha, gente, é mais seguro. A última dica que a gente traz agora, doutor, é lavar também os utensílios com água potável, porque eles também podem guardar resíduos, né? Sim, exatamente, né? Acho que tudo aquilo que envolve o alimento tem que ser muito bem limpo. A pia, a tábua de corte, a faca, a bacia, a panela, o prato que você serve, o copo, tudo aquilo que entra em contato com o alimento tem que ser impecavelmente limpo para a gente evitar essas contaminações. Lembrei do pano de prato também, né? Esse também que você seca aí os utensílios também tem que ser esterilizado, lavado com frequência. Tem uma última interação, doutora, antes da gente se despedir, que é a Rose dizendo aqui a partir de que idade a criança deve tomar remédio para vermes. Olha, isso vai ser recomendado pelo pediatra. Normalmente a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda o uso de algum remédio para verme para crianças depois do primeiro ano de vida. Então, nos primeiros 12 meses, normalmente não se recomenda. E aí, com as crianças maiorzinhas, né? Especialmente crianças de 2 anos para cima, se recomenda 1 ou até 2 vezes ao ano, a depender do risco que essa criança tem de adquirir. Então, a melhor pessoa para dizer quando começar, qual remédio, qual dose, com que frequência, vai ser o pediatra. Legal. Doutor Luiz, quero te agradecer pela conversa aqui. Quero convidar todo mundo para acessar o site Sou Saúde. Vou soletrar aqui que hoje a gente está com um problema técnico. SOW Saúde, tudo junto, SOWSaude.com. Lá tem dicas maravilhosas para a sua saúde, inclusive um curso muito bacana, gratuito, para quem quer aumentar a imunidade. Doutor Luiz, você também está no Instagram, né? @SouSaúde, é isso? Isso, tem o nosso Instagram, @SouSaúde, SOW Saúde. Lá você vai ter dicas de saúde, estilo de vida, alimentação, receitas e muito conteúdo gratuito para ajudar você e a sua família a ter mais saúde. Quero agradecer. Aliás, vocês estão arrebentando. Parabéns, você e a doutora Daniela Cano, pelo conteúdo ali disposto e também pela parceria aqui com a gente, viu, doutor? Obrigada. Obrigado você. Um grande abraço para todos que nos assistem.
Um abraço! Muito bem, a gente faz um rápido intervalo agora. Na volta, tem continuação do Claramente falando sobre como lidar com ansiedade nos pequenos. E ainda tem 2 receitas maravilhosas para você aqui. Tem quentão com cevada e cevada cremosa, que eu te ensino daqui a pouquinho no programa. Sai daí não!